Olá, muito boa tarde para você que está ligado na UniFM nos 94.5 do seu rádio. Sou Ângela Luvisoto e interrompo sua programação musical para trazer uma programação muito bacana que vai acontecer no fim de semana. Quem está comigo aqui no estúdio agora para você saber um pouco mais sobre uma dica para você para aproveitar o seu sábado aí, que promete ser um sábado muito agitado, é o Samuel da Bode Brown, nosso convidado especial aqui hoje na UniFM. Tudo bem, Samuel? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Imagina, Samuel, o prazer é sempre nosso. Mais um festival cultural lá na Bode Brown. Queria que você falasse um pouquinho e explicasse o que vai acontecer nesse dia, que promete sacudir aí, levar todas as famílias para lá. É um programa bacana para esse sábado, né? Sim, eu diria que, como eu sempre apresento, um resgate cultural, trazendo o que tem de melhor na visão de gastronomia, de danças e de música, além das nossas cervejas, o Espaço Kid, etc. O que vale dizer é que começa cedo, né? Então se organizem para estar de manhã para aproveitar as apresentações folclóricas, que são 5 dessa Quais vez. Grupos dessa vez? O grupo ucraniano, o grupo polonês, o Wisła, o grupo italiano, o Ítalo de Santa Felicidade, o grupo japonês, o Wakaba Taiko, e também o grupo alemão. Esses 5 grupos que representam muito bem aí a associação AINTEPA, que é comandada pelo Lore, estão vindo nesse sábado para dar o melhor para as pessoas conhecerem o que é realmente o folclore. Eu gosto muito, você sabe, eu viajei muito e tive em tantos lugares aí e vários lugares que eu visitei de vários países, na Europa, até na Ásia, a música, a dança sempre esteve presente. E eu acho que tem tudo a ver na Rua da Cerveja, né? Já que foi proclamada a Rua da Cerveja, a terra onde o Bruce Dickinson é cidadão honorário, né? Maravilhoso. Então, né? Eu diria para vir cedo. Queria que você falasse um pouco sobre a dinâmica do dia, contasse como é que vai ser esse dia especial que vai acontecer lá na Bode Brown, na Rua da Cerveja. Ok, logicamente inicia com o café da manhã solidário e já na sequência, por volta de 11 da manhã, esse é o motivo pelo qual eu falo para as pessoas chegarem mais cedo, para aproveitar as apresentações, começa as apresentações folclóricas, que é um dos pontos máximos do evento também, além da música. E uma coisa que você faz questão de trazer em todos os eventos, né? Eu, pelas minhas viagens, pelos lugares que eu estive, sempre vi as danças, o folclórico, a música, o metal, o jazz, a música sacra, a música clássica, enfim, e eu entendo que isso é uma aproximação incrível, porque o folk e o metal, eles só mudam a época, então a gente tem uma versão atual e uma versão um pouco mais antiga, que são os valores dos nossos ancestrais. Então, nesse jogo de início de apresentações, a gente começa com a apresentação italiana, o Ítalo brasileiro de Santa Felicidade, já na sequência o ucraniano, depois nós temos o japonês, o Wakaba Taiko, depois nós temos o polonês, o grupo Wisła, e nós temos também, são 5 que eu falei, o né? Alemão, né? O alemão. E olha que são 5 apresentações incríveis e que cada um ficam anos em ensaios para fazer as suas performances para um momento único de 20, 30 minutos. É muito real com a cultura de cada país, né? Eu acho que tem muito a ver com Curitiba também. Eu acho, por Curitiba ser uma capital realmente multiétnica, com 12 etnias, estamos com 5 apresentando num sábado de manhã. Então, assim, é uma oportunidade de vir com a família, com os pais, com os filhos, com o avô, pet friendly, trazer o cachorrinho e tal. E para toda a família mesmo, para toda a família, porque inicia um processo familiar, passa para um almoço, um menu cultural, então as apresentações estão acontecendo por volta de meio-dia, já começa já a ter almoço, 11h30 já tem almoço e tal. Você já tem o pirogue, que homenageia os poloneses, você já tem o pão com linguiça tipo bockwurst, os alemães com chucrutes, e também o yakisoba. Imaginem, um prato japonês harmonizando com cervejas. Então, pouca gente sabe que um dos mais bebedores de cerveja também que existe no mundo são os japoneses. Eu não sabia disso. Os japoneses bebem muita cerveja também. Então, isso mostra que a versatilidade da cerveja artesanal, envolvendo Polônia, Ucrânia, Itália, Alemanha e também o Japão, é unânime. Então você tem uma possibilidade de abrir uma cerveja da Bode Brown, uma Tripel, ou uma cerveja Grodzisk, tipo polonesa, e harmonizar com, por exemplo, um yakisoba ou um pirogue, é uma experiência incrível. E nessa
ato de harmonização, dessa descoberta, de estar curtindo a cerveja, estar curtindo a gastronomia, o menu cultural, está tendo danças na sua frente, no palco, um palco grande na rua, montado, com LEDs, para a gente, equipamentos bacanas para as pessoas assistirem e tal. E isso faz com que a gente tenha uma experiência durante o dia, de um dia cultural mesmo. Perfeito. E que você tem a rua fechada, as crianças estão lá dentro, tem um espaço kids para colocar as crianças. Já tomou café da manhã, almoçou, agora vamos começar a tomar cerveja. E aí vem né? a parte, né, que você vai colocar o nível de ocitocina, serotonina, dopamina, adrenalina, noradrenalina, vai subir tudo. Isso E aí você tem 12 tipos de chopp da Bode Brau, tudo fresquinho, saído praticamente essa semana da fábrica. São Mago de Rublon, Trooper Brasil IPA, Mandrake, Cacau IPA, são tantos, Curitiba Pale Ale, Blanche de Curitiba, enfim, são tantas cervejas on tap para você tomar no chopp, além dos growlers, aqueles que querem tomar já de 2 litros num canto com os amigos, facilitar, e também mais de 30 opções de cervejas envasadas em latas, onde ele tem uma imersão real do que é o mundo da Bode Brau. Você tem cerveja de trigo belga, você tem Tripel, você tem Santo Arnoux, uma Belgian Dark Strong, você tem cervejas da Boêmia, você tem cervejas da Valônia, você tem cervejas da Inglaterra e o We Have da Escócia. Então Imperial Stout, uma cerveja inglesa com característica norte-americana e especiarias brasileiras. Então aí você tem uma imersão maior sob o ponto de vista de uma viagem sensorial mesmo com o mundo da cerveja. E todo o pessoal da Bode Brau vai estar lá disponível, inclusive você, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre essas cervejas e sobre todo o processo que acontece dentro da fábrica. Em absoluto. Por exemplo, as visitas das fábricas que está ocorrendo da fábrica é comandada pela Giana, que é a gerente da fábrica, e a equipe dela. Então as pessoas são recebidas na loja, vão lá para o container onde o Bruce Dicos esteve, faz uma degustação, entra na fábrica, conhece o processo braçagem, sacarificação, filtração, centrifugação, pasteurização em flash e toda essa parte de fermentação, envase, né? E toda a parte processo de fábrica, depois volta para terminar uma degustação, ganha uns mimos, uns copos, copo de vidro, etc e tal, e volta para o festival. Então, perceba que iniciou com dança folclórica, passou por um menu cultural, na sequência fez uma visita na fábrica, conheceu tecnologia e inovação, Legal. O processo, aí vem as degustações das cervejas e, lógico, começa a vir algo explosivo, que são o metal. O metal, as bandas, onde eu também gosto 4. muito. Eu digo que são vários pontos no dia, picos, né? O café da manhã é um pico. Durante as apresentações folclóricas é outro. O menu cultural é outro pico, que é o conhecer o pirogue, conhecer o yakisoba e tal. E depois vem as cervejas propriamente ditas. Você começa a conhecer vários tipos de cerveja, e tomar e conversar e familiar. E depois vem o metal antes do encerramento, que seriam, desse sábado, serão 4 bandas escolhidas incríveis, o Motorhead, representando o que tem de melhor dos Estados Unidos, o Kiss também, depois nós temos a AC/DC, um pouco da Austrália, e finaliza com a Inglaterra, com o Iron Maiden Cover, que é a banda oficial aí da Bode Brau, que toca os clássicos do Iron Maiden. E aí você está degustando as cervejas do Iron Maiden, a vida está rindo bastante. E sabe o que eu acho engraçado? Que muitas pessoas que chegam de manhã no festival, por isso que eu falo, cheguem cedo, aproveitem os picos de alegria, né? Elas vão ficando. E às vezes eu percebo que o metal, o Iron Maiden, é metal, né? Bode Brau é mais metal e tal. Mas o cara que estava no folclore, ele passou pelo almoço e ele tá no metal até o final, ele tá curtindo agora as bandas no palco. É um clima muito bacana, né? É um clima muito familiar, eclético, música, diverso. Eclético, diverso, tem gastronomia, tem cerveja. Cachorrinho. E muito conhecimento, cachorrinho. Muito conhecimento também, porque o que mais chama atenção na Bode Brau é justamente essa ligação que você faz com a pesquisa científica, né? Para tirar o melhor da cerveja que você oferece para os seus clientes. É por aí, né? Tá certinho, porque eu, quando me proponho a fazer uma cerveja, eu proponho não só fazer uma experiência gustativa ou sensorial, aromas, sabores, frutados, amargor, maltado, etc, tem o alcoólico a mais, a menos. Por exemplo, a gente tem cerveja com 21% de alcoólico, 18%, passa pelo processo de freeze distillation, é tecnologia mesmo e tal. Mas eu procuro fazer um pouco do estudo,
talvez até um pouco antropológico, a sua tipicidade, a denominação de origem do estilo, as características locais, o tipo da gastronomia que se usava. Eu estou no momento agora fazendo um estudo na região da Alemanha, a Emília-Romana, onde é a região Santa Ágata, que é a terra do Ferruccio Lamborghini, o que criou a Lamborghini, né, aquela rivalidade entre a Ferrari. Então o estudo começa, o que essa cidade é a sede da fábrica, por exemplo, da Lamborghini, como que vivia o Ferruccio Lamborghini naquela região, quais as comidas típicas que existem naquela região, qual era a sobremesa típica, qual era a bebida e o coquetel típico. Então eu vou conhecendo a fundo a vida da pessoa da Emília-Romana, o queijo, grana padano, a Emília parmegiano, enfim. E com isso eu vou construindo não só uma biblioteca de informações, mas construtiva no ponto de vista da inovação. Então a gente traz um modus operandi de criar uma cerveja que represente a região onde tinha o Ferruccio Lamborghini, o que ele gostava de fato e o que levou ele a construir aquele carro que é tão incrível. Então esses valores sobre a inovação, sobre a invenção, sobre a gastronomia, a sua tipicidade, a denominação de origem daquilo que aconteceu ali, eu trago para dentro da Bode Brau, e aí eu vou compartilhando com toda a família da Bode Brau, o setor de criação, o setor de química e bioquímica e microbiologia, o setor de faturamento, que é antagônico à parte microbiológica, está lá na ponta, e as pessoas vão entrando nesse mundo e a gente vai construindo o estilo. Veja que esse é o estudo que eu estou fazendo. Sim. Mas, por exemplo, a gente fez uma cerveja que chama, em 2014, 2015, que chama Grazie Grodziskie. É uma cerveja que vem para homenagear os poloneses. Ela nasce na região de Wielkopolska. Eu fui para a Polônia, estudei, trouxe aqui, enfim, ganhamos medalha de prata, e agora esse ano ganhamos medalha de ouro. Então, a recompensa pela pesquisa e pela introdução do estilo no Brasil. Pela primeira vez, a Bode Brau traz para o Brasil um estilo muito antigo, comum na Polônia, que é uma cerveja que tem malte de trigo 100% malte de trigo defumado no carvalho. Então imagine o trigo, ele é colhido, ele é malteado e depois ele é colocado para secar com fumaça, e a fumaça vem de uma madeira que seria um carvalho, ou seja, defumou com carvalho aquele trigo. Depois eu faço a cerveja. Essa cerveja tem uma característica que lembra um pouco das comidas bacon, linguiça e tal. Não é bem a smoked beer da Bavária, lá da Franconia, lá de Bamberg. É um defumado bem elegante, fino, com um pouco de lúpulo floral, que era o lúpulo da região de Wielkopolska. Você traz o encanto de uma cerveja com 3,4% de grau alcoólico, leve, refrescante, ideal para você harmonizar com pirogue, com yakisoba. Então, quando você faz um estudo para trazer esse encanto, para construir a cerveja, ele existe muita informação. E aí vamos para o campo da tecnologia, vamos para o campo da microbiologia, o tipo de levedura, o tipo de fermentação, a densidade que vai alcançar, o teu alcoólico que vai alcançar, o amargor que vai alcançar, a cor da cerveja e os aromas e os sabores que a gente vai construir no resgate desse estilo local. Então a Bode Brau, ela se diferencia um pouco, porque de fato a gente tem um time, eu não sou sozinho. Sim. Nós temos um time incrível, desde a linha da indústria, como o setor comercial, o setor do faturamento financeiro, toda a Bode Brau respira e ama cerveja, e isso é um ponto que eu coloco de condição sine qua non para estar na Bode Brau. Se você não está bem onde está e não curte e não respira cerveja artesanal, então não consegue fazer parte do meu time, porque você tem que estar conectado com esses anseios. E como eu sou apaixonado por cerveja, né? Sim, Viajo tanto o mundo pela cerveja, é importante que as pessoas estejam do meu lado. Primeiro, tenha conhecimento científico, lógico, claro, né? Tem que ter aí o embasamento técnico para a gente conduzir as atividades. Em paralelo, ter a paixão emocional por fazer. Então, isso faz com que a Bode Brau construa festivais, o Beer Train, o Growler Day, o Festival Cultural e tantas outras atividades, a visita na fábrica, tantas outras atividades relacionadas a esse tipo de comportamento, que ele é muito distante do comportamento das grandes fábricas. Enquanto as grandes fábricas estão na classe de grandes volumes e reprodução em massa, com processos repetitivos de reprodução em massa, nós estamos aqui construindo novos processos, construindo novas tecnologias, novas tendências e trazemos novos aromas e novos sabores. Então isso faz com que a Bode Brau se posicione um pouco diferente, e eu puxo com a gente outras cervejarias, outros amigos que têm outras... Isso que eu ia te falar, você inclusive
passa esse conhecimento para frente, Passo, né? eu não sonego nenhum tipo de informação. Chegou, pergunta, eu digo. A E cervejaria você é um dos pioneiros aqui da cidade e uma das pessoas responsáveis por tornar também Curitiba e o Paraná como um polo cervejeiro. Eu né? faço parte de um time de pessoas que esteve presente no início desse modelo de negócio ou dessa ação de transformação de comportamento, que isso foi lá em 2007, 2008, 2009. A Bode Brau é aberta em 2009, esse ano faz 15 anos. E temos personagens como o Alessandro Oliveira, que era da Whey, que é da Whey, o Ronaldo Flor da Gaudi, o Junqueira da Morada, os meninos novos agora da Joy. São várias fábricas que fazem parte, o pessoal da Maniacs, né? O Iron, o Rafael Davi, que inclusive trabalhou com a gente também. Então são vários players que existem hoje na cidade, são diversos pontos de vendas, empórios, lojas e bares, e que esse ecossistema é abastecido por boas cervejas feitas aqui em Curitiba. Então eu fico feliz em fazer parte dessa transformação, mas eu não puxo ela exclusivamente para mim, porque tivemos outros personagens importantíssimos no cenário da cidade de Curitiba, do Paraná e do Brasil. Óbvio que eu estou entre uns personagens aí no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, etc. Mas eu diria que o Paraná, por ter aí a sede em Guarapuava, Entre Rios, da maltaria agrária, é uma referência. Encontramos muitos desafios ainda do ponto de vista governamentais, sob a ótica de facilitar a vida do nosso trabalho. Perceba que a Bode Brau é uma empresa com 60 famílias dentro, então a minha responsabilidade social é muito grande e às vezes a forma como a gente é conduzido a lidar com algumas exigências pertinentes, legal, que infelizmente não é atual, é muito sofrível. Então a gente, eu como Bode Brau, que sou uma referência, vivendo com Iron Maiden, com Bruce Dickinson, Popeye, etc., encontro muitos desafios, e eu sinto também pelos meus outros colegas, os nossos irmãos de trabalho com donos de outras cervejarias, o quanto eles sofrem. Por outro lado, o governo do estado também vem nos apoiando com esse benefício de uma injeção presumida de crédito, quando é o caso da redução do ST, na parte tributária. Eu acho que está sendo, a cada dia que passa, sendo transformador. A sociedade é cada dia mais aceitando e pedindo mais que surjam novas cervejas, que novos projetos, novos festivais. Eu vejo que tem surgido a cada dia festivais de cervejas em todos os lugares. Festival de cerveja com Torresmo, festival de cerveja em Colombo, festival de cerveja em São José dos Pinhais, festival de cerveja em Curitiba. E o consumidor está mais exigente também, né? Sim, eu até diria, nesse grau de exigência, que ela é diretamente proporcional à cerveja boa. Por quê? Se a cervejaria se propõe fazer uma cerveja boa cada vez melhor, ele vai aprimorando cada vez mais a arte do consumo desses consumidores. Se ele começa a fazer alguma cerveja que não é muito boa, ele começa a ter uma queda nos negócios dele. Então, muitas vezes as pessoas confundem. Eu vi uma matéria agora recente numa revista dizendo que acredita que o modelo de negócio de cerveja artesanal está desacelerando e que está entrando num momento de difícil. Nossa, a gente está falando de 3% do mercado brasileiro, que acabamos de nascer, que estamos passando por transformações legais do governo, o melhoramento científico desses empresários e esses cervejeiros, e que tem tudo para evoluir e só cresce. Claro. Nós éramos em 2009 80, 60 fábricas. E estamos com 15 anos depois, nós estamos com 2.000 fábricas, 1.800 fábricas no Brasil. Então, cresce. E considerando que temos só 3% de atendimento do mercado, imagine o quanto a gente pode crescer ainda. Agora, só cresce, de fato, se tiver um apoiozinho do governo para minimizar esse estresse, dessa forma como a gente muitas vezes é tratado, né? E também facilitar a aproximação das universidades. Hoje a Bode Brau é feliz de ter uma relação com a Universidade Federal do Paraná incrível. O reitor Marcelo, ele aproximou muito, e não só as grandes fábricas como Inclusive, Bosch. o Pit Day desse ano é lá, né? Dia 9, segundo ano, terceiro ano já que é lá. Indo, acho que por sétimo ano, eu acho, né? Então, ele aproximou muito, e o Pablo, né? Ele tem o professor Luiz Fernando, eles tiveram um papel determinante em dizer o seguinte: nós temos alunos saindo da academia realmente gabaritados, os caras são bons, mas eles precisam ter jogo de cintura de viver no ambiente da vida, né? Da mercado, vida prática. E essa aproximação faz com que eu entre dentro da universidade, tenha um acesso que tem de melhor e de mais de investimento mais caro que existe, equipamentos caríssimos, e eu tenho as portas abertas para a universidade entrar dentro da Bode Brau. Então, é uma simbiose perfeita
feita. E isso não só acontece com a Bode Brau, que é uma empresa pequenininha, isso acontece com a Bosch, isso acontece com a Volvo, isso acontece com a Renault e por aí vai. Então essa visão que é facilitadora é o conhecimento através da literatura e da pesquisa, junto com os equipamentos caríssimos, junto com a iniciativa privada. Claro. E olha, a iniciativa... Que é quem tem a expertise do mercado, né? onde quem está vivendo a linha de frente. Você já acertou, já errou, já se deu bem, já todos os dias. Não é? O empresário passa por isso, né? A vantagem da cervejaria é que quando a gente fica nervoso, a gente toma um pouco de cerveja. Né? E daí melhora. Mas assim, é importante ressaltar a visão da universidade e que fica um alerta para as outras cervejarias se aproximarem também. Porque o setor de engenharia, de ciências exatas e tecnologia da Universidade Federal do Paraná é altamente gabaritada. Os professores, a equipe, o laboratório é coisa de cinema. É coisa que a gente não encontra em grandes laboratórios aí em São Paulo, que tem aqui em Curitiba. E eu fico muito feliz. Recentemente eu tive um caso que foi a produção da cerveja Mandrake, que é dedicada ao Bruce Dixon, e dentro de um processo a gente precisaria concentrar a extração de spilantol, que é um componente que amortece a língua, que é a flor de jambu. Então a flor de jambu da cachaça... É a cerveja de jambu. É a cerveja de jambu. Então eu tinha que fazer esse processo, mas eu não posso colocar álcool ou uma infusão, né? Infusão é colocar a cachaça com a flor, pega aquela cachaça e bota na cerveja. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer infusão de álcool, né? Então eu tenho que arrumar uma maneira de fazer a extração desse óleo, que tem essa característica peculiar, deixar a boca um pouco amortecida. E é uma coisa única, é do Pará, né? Então não tem no mundo inteiro, só tem aqui. Então eu estava encontrando muitas dificuldades e num dos telefonemas que eu tive com o Pablo, o professor Luiz Fernando, então, fala com esse professor, faça com isso aqui, eles vão te dar algumas dicas. E uma dica rápida, ele falou, faz uma ação de rotoevaporador, faz a extração hidroalcoólica, cachaça ou um álcool de cereal junto com a flor, e depois evapora o álcool e pega o concentrado e dosa dentro do que você precisa na sua cerveja e entra no Ministério da Agricultura e coloca lá, estou colocando flor de jambu. Então esse tipo de ação, ele vem de uma forma muito rápida e muito simples, mas para nós que estamos na linha de frente da empresa é muito difícil. Sim. Mas o laboratório tem, o professor é acadêmico, ele tem isso, estudou a vida inteira, ele disse, não, Samuel, né? Faz isso e tal, resolve. Então resolveu. E hoje a Mandrake, a cerveja do Bruce Dixon, é um sucesso. Agora estão falando na Europa, na China, no Japão, que querem conhecer a cerveja com flor de jambu, do Bruce Dixon. E eu fico feliz porque... Muito, né? Imagina. Mas o objetivo de dizer tudo isso, além de falar da Mandrake, foi, claro... O pessoal tem que no sábado conhecer a Mandrake. A Mandrake. É a relação com a universidade. Então, eu diria que está tudo indo na velocidade que se deve. Poderia ser mais rápido, né? Eu vejo meu amigo, o Eros, que era dono de uma cervejaria em Ponta Grossa, a Brauer Schutz, ele foi para os Estados Unidos, já abriu uma fábrica já há quase 4 anos, e ele já mudou de tamanho, já está pensando em abrir outra fábrica, e um investimento bacana, o apoio do Estado, apoio do governo e tal, a liberdade, facilidade de você fazer as coisas acontecerem. E às vezes a gente ainda aqui é um pouco burocrático, né? A nossa legislação tributária para a cerveja, antiquada, né? ela vem de um modelo que funcionava quando não tinha internet. Sim. Entende? Hoje você emite uma nota fiscal online, a mercadoria emitiu uma nota fiscal, o cara recebe do outro lado por e-mail. Antigamente o caminhão saía carregando a nota. Então, assim, essa desburocratização, eu até digo, a gente não se opõe a pagar os impostos, mesmo sabendo que um produto sai da Bode Brau por 8, vira 20 na ponta, porque tem a participação do Estado. Mas a gente gostaria que fosse menos burocrático. Imagina, eu vender para São Paulo tem uma carga de ST, vender para o Rio Grande do Sul tem outra. A forma de você fazer toda essa administração tributária é muito complexa. Então imagine, o processo foi sendo construído complexo para grandes indústrias, como as que a gente conhece aí, as grandes mainstreams. Mas e as pequenininhas que estão chegando? Esse novo modelo de negócio que está entrando no mercado, aí eu digo assim, nossa, não tem uma administração fiscal diferenciada para esses caras que são menores. Eu, por exemplo, emprego 60 pessoas dentro da Bode Brau, né? Então, como a Bode Brau deve ter mais umas 15 aqui em Curitiba, que tem de 20 a 60 colaboradores, ou um pouco mais. Mas a carga de exigência e modelo de exigências de cobrança, sendo do ponto de vista tributário e fiscal, é igual à da grande. Então, a gente não tem edição. Eu levo uma lapada nas costas, que é a mesma intensidade que uma grande fábrica que produz 2 bilhões de faturamento por mês
ela leva. E será que é proporcional isso? Será que alguém com a sã consciência não consegue entender que uma fábrica que tem 60 funcionários, que está lutando para se estabelecer no mercado, tem demanda, o público quer, e a tratativa que ele recebe do horizonte fiscal é a mesma? Será que dentro da visão legisladora não pode ser alterada? Aí é o alvará para se abrir um pub, uma loja cervejeira e até mesmo uma fábrica pequena cervejeira. Então, nesse sentido que eu acho que a gente poderia ter mais essa diferenciação, porque quando a gente fala em licitações do Estado, nós temos a licitação que é mais simplificada para aquela empresa menor, e nós temos a licitação para aqueles caras que são de grande porte. Então tem um benefício para favorecer aquele menor. Por quê? Porque ele é menor. Sim. Então, se há um benefício para o Estado contratar um serviço, seja ele numa obra, seja ele comprando algum equipamento, por que não há um benefício para a gente que produz algo em escala menor? Por que é a mesma condição fiscal e tributária? Então, assim, de uma forma muito macro, é muito próximo a relação entre um pequeno e o grande. É óbvio que se a gente for um pouco mais micro, a gente vai entender que tem um decreto que o governo do Estado do Paraná colocou, que traz um pequeno benefício, mas para onde a gente quer chegar está muito longe ainda. Sim. A gente deveria ter até uma secretaria ou um atendimento diferenciado, porque as nossas causas e as nossas dificuldades são muito diferentes das grandes fábricas, dos grandes negócios. Você pega uma grande fábrica, a base dela é na Bélgica, ou é na Holanda. Então ela pega, produz aqui e depois manda o resultado para a Holanda. Então esse dinheiro, tecnicamente, ele não fica aqui. Então, considerando isso, eu estou fazendo o projeto Bode Brau aqui e fica aqui. É óbvio que o dia é para festival, não é para falar de política. Dizer, não, mas é um aviso, mas né? É um aviso, e eu acho que é uma forma de você mostrar que realmente, né, você está produzindo aqui em Curitiba e devolvendo para a cidade um evento que todo mundo pode aproveitar. Uma analogia simples é um restaurante que faz uma lasanha e serve para um consumidor no seu espaço. E uma grande empresa que fica em Santa Catarina que produz lasanhas congeladas para abastecer o Brasil inteiro. Exatamente. Será que a legislação é a mesma para ambas? Não deveria, né? Entendeu? Então, quando a gente fala de cerveja, a gente vive um pouco assim. Porém, a cerveja ela é muito vista pelo álcool, pela situação social, pela todo esse panorama. Mas tem que se entender que quando a gente fala de cerveja artesanal, a gente fala de resgate cultural. Beba menos, beba melhor, seja sustentável, deguste, aprecie. Porque quando a gente compara com o vinho, a gente não vê essa visão, todo mundo bebe o vinho, seja o mais barato, seja o mais caro, seja o melhor ou mais caro. Então, com a cerveja existe uma visão assim um pouco mais social, e eu concordo. Um pouco mais preconceituosa. Eu concordo que a gente tenha que ter assim as cobranças. Uma regulação. Mas um tratamento um pouco mais diferenciado, sabe? Eu até digo assim, de forma brincando, eu fiquei já de cabelo branco. Estou com 50 anos, minha cabeça está completamente branca e agora está começando a cair. Será que é justo? Eu estou passando tanto isso em 15 anos para conseguir construir um cenário produtivo que seja 1000 anos de Bode Brau. Olha, conseguimos fazer a parceria do século. Imagina uma cervejaria que fica no Auer, que produz 100 mil litros aproximadamente, com 50 funcionários, 60 funcionários, colaboradores, fazendo parceria com Iron Maiden, uma das maiores bandas do planeta. Então, né? Será que não é possível imaginar que tantas outras cervejarias que estão se desenvolvendo não possam fazer parcerias semelhantes se tiver um tratamento um pouco mais carinhoso, melhor, né? Mas assim, por outro lado, o sol nasce para todos, a gente entende muito bem isso e a gente continua. Esse festival ele vem para consagrar tudo que a gente vem construindo, uma demonstração de que a cultura, junto com a gastronomia, junto com a dança, junto com a ciência e tecnologia e, acima de tudo, o melhor para as pessoas e a família. Só desse ano já é o 4º festival, né? Porque a gente não contaria o de dezembro, ele seria o terceiro. O 4º vai ser agora, dia 14, que seria o festival de Natal, que seria praticamente o de verão. Né? Entendi. Sempre marcando as estações. E é legal que agora vai ter esse sábado, dia 26, véspera de eleição. No dia 9 de novembro, o Pitch Day, com apresentações de bandas e projetos, engenharias. É uma feira de ciência de adulto, mas pode levar as crianças, vai ter muita coisa boa. A Universidade Federal abre as portas na rua. É uma legal. Coisa incrível. Eu acho que isso é uma coisa que eu não sei se eu vejo isso. Vai estar lá, a gente vai estar lá participando também. Eu confesso que eu não sei se eu vejo isso na Inglaterra, em Cambridge ou em Oxford, se a rua tem uma feira de ciência de apresentado de projetos
projetos dos acadêmicos na rua, para a sociedade ver. Eu acho que isso é único, e com bandas, com cerveja, né? E no dia 14 de dezembro nós temos o Festival de Natal. A gente antecipou um pouco, porque aí a gente também quer descansar, toda a Bode Brau tá cansada, com certeza, né? E o pessoal também e começa a gente quer participar das festas dos outros também, né? Exatamente. Bom, pra gente encerrar, Samuel, eu queria que você fizesse o convite mais uma vez para as pessoas. Que horas que dá para chegar lá? É gratuito, não é? Como é que é a dinâmica? Tem lugar para estacionar ali próximo? Olha, e o endereço, por favor? Vamos lá. O endereço fica na Rua da Cerveja, Rua Carlos de Laé 1015, é a sede da fábrica da Bode Brau. É ali próximo à BR-116 com a Marechal, ali próximo ao Shopping Cidade. Quem vem de carro, não beba, não deve dirigir, tem o seu motorista aí e tal, mas se vier realmente alguém que precisa vir de carro, o carro pode ser estacionado no shopping, que é o Shopping Cidade, tem um estacionamento imenso lá, só verificar os horários, mas o festival acaba às 7 horas, 8 horas. Nós temos as ruas adjacentes e temos um terreno que é da antiga Arauco, que é disponível para as pessoas estacionarem. Obviamente, eu digo assim, venha de Uber, venha de... É o dia de isso, cerveja, venha né? curtir, mas às vezes tem que trazer o vovô e tal, tem que ter um atendimento melhor, então aí você pode estacionar o carro ali no shopping, que é um estacionamento pago e tem segurança, etc, né? Bem, ele começa às 10h30, como eu falei, com o café da manhã, depois se estende para meio-dia aí com o almoço, e ele vai encerrar por volta das 19 horas. Tá. A gente procura encerrar antes porque é um evento diurno. Então a gente gostaria e quer que aconteça um evento de dia. Depois à noite é à noite, a né? ideia é aproveitar o dia, aproveitar né? o dia. E um dia que vai estar ensolarado, vai ser um dia E gostoso. ele é pet friendly, então você pode trazer o seu bichinho de estimação. Ele tem um espaço kids para você colocar as crianças para brincar ali. E é free, ele é franco, ele não paga nada. Você vai lá, curte a banda, você curte o folclore, você consome se você quiser. É óbvio, eu digo assim, não pedindo, mas eu digo que todos esses investimentos que a gente faz para esse dia ser incrível, a gente só recebe da venda das cervejas. Que vale então, a pena assim, experimentar, então né? eu a sugiro, oportunidade de conhecer. Para quem não conhece e para quem é apreciador, ir lá apreciar. Porque ajuda a gente também a pagar o evento, né? Claro. Mas assim, eu diria que nem a alimentação a gente tem envolvimento, são os terceirizados e tal. O pirogue vai ser do Tadeu, né? Ah, legal. A Gabriela vai estar tradicional. lá. O yakisoba vem do Clube Nikkei, que já é consagrado, para mim é um dos melhores. E você tem, enfim, os food trucks. Então o evento é free, você tem a parte de bandas e música e venha curtir. Sempre digo, venha mais cedo, aproveita o dia, volto a dizer, a gente se reúne e tem um desdobramento difícil para a gente fazer. O Osni, que é o nosso gerente da loja e do evento que conduz, vai estar lá. Tendo alguma dúvida, procurar o Osni. Tem o Paulo, que também é o executivo do evento, que vai estar lá. Eu vou estar lá. A parte da fábrica, tem a Giana lá na fábrica. O que mais? Nas bebidas nós vamos ter, enfim, eu não lembro agora os nomes de todos, mas vamos estar uma equipe preparada para atender você. Lá você vai poder comprar cerveja, comprar o grole e comprar as garrafas. Tem uma loja da fábrica onde você vai ter souvenirs, camisa, boné, copo show, tantas coisas que você pode aproveitar. É um dia para aproveitar com a família, com todo mundo. Samuel, muito obrigada pelo teu tempo, pela entrevista. A gente da UniFM também convida todo mundo, nossos ouvintes aí, a participarem desse evento, que já é uma tradição na cidade. Fica lá no Boqueirão, na Rua Carlos de Laé, número 1015. Sede da fábrica. Na sede da fábrica da Bode Brau. É um dia para conhecer esse trabalho muito bacana que a Bode Brau vem fazendo aí na cidade. E também ter uma imersão cultural muito bacana. Você vai desde os grupos folclóricos tradicionais até o rock and roll. Para quem gosta, é um prato cheio, né? E passando por ciência e tecnologia, visita na fábrica. Exatamente. Então é isso. Agora você volta a escutar a sua programação musical aí na UniFM. Fique com a gente que a gente volta a qualquer momento com mais informações sobre esse evento. Amanhã no Uninova também tem as dicas culturais. A gente também vai falar mais um pouco sobre o festival que vai acontecer no sábado. Enfim, fique ligado aqui na UniFM nos 94.5 do seu rádio.